is our song. New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of rain. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. Come on. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever, righteous and holy. I'm secure in His hope that is unwavering, and my future's bright, 'cause Your word is my life. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's made to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. I am standing under an open heaven. You sing. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. Hoje com o pastor José Prince. Hoje quero falar algo que vai te ajudar
a liberar a sua fé na área de saber que Deus é por você durante esses tempos difíceis. Você está pronto para a palavra? Certo, glória a Deus, vamos direto à palavra de Deus? E eu vou falar algo que vai te ajudar a crer que Deus está do seu lado. Por que precisamos crer que Deus está do nosso lado? Porque o fato é que muitos ensinamentos errados têm levado as pessoas a terem um sistema errado de crenças, ou seja, alguns creem assim. Muitos crentes hoje, por causa de crença errada, estão crendo que estão numa posição de não estar bem com Deus. Ok? Eu tenho que ficar bem com Deus. Eu quero ser santo, eu quero estar bem com Deus. E por que você quer estar bem com Deus? Para que Deus esteja do meu lado. Por que você quer Deus do seu lado? Porque estamos vivendo tempos difíceis. Eu entendo tudo isso, mas você está vindo de um fundamento errado. E é por isso que a santidade que vem de um fundamento errado é uma santidade falsa e não verdadeira. Certo? Tem pessoas que vivem uma aparência de santidade. Eles são até mesmo masoquistas quando se trata de até mesmo crer em alguma coisa, certo? Mas não tem amor, paz e alegria. Parecem fariseus, batizados em limão, batizado em limonada, com a cara fechada, estão irados o tempo todo, apontando o dedo para todo mundo. E isso não é santidade. Santidade é amor, alegria e paz. E esses três caminham juntos, porque são os primeiros frutos do Espírito Santo. Amém? Amor, paz e alegria. Então escute bem, se a santidade não produz amor, paz e alegria, mas cara fechada para todo mundo, e depressão em vez de alegria, e dificuldade e estresse em vez de paz, algo está errado. É uma santidade falsa. Amém? Queremos santidade verdadeira. Posso ouvir um amém? Então o fato é este. Nunca, nunca, nunca julgue a sua performance. Ok? Eu deveria falar assim, me desculpa. Nunca julgue a sua posição por sua performance. Julgue sua performance por sua posição. Qual a sua posição diante de Deus? De justiça, como um dom, pelo sofrimento, pelo sangue, pela morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus agora tem um fundamento justo para dar ao pecador um dom que foi pago pelo sangue do seu amado Filho, e este dom é a justiça. Você já recebeu este dom? Se você recebeu este dom, você está na posição correta. Este dom é irrevogável, ele é também irresistível, ele é irreversível. Ok, este dom é seu agora e para sempre. Amém? Agora a sua posição é de justo para com Deus para sempre. Na profecia de Daniel, Jesus veio para trazer justiça eterna. É uma justiça eterna. Agora você tem uma posição, certo? Olha, sua performance pode ser errada ou certa. No mesmo dia, certa ou errada. Mas nunca julgue sua posição pela performance. Sempre julgue a performance pela posição. Posso ouvir um amém? Dessa forma você vai ter verdadeira santidade, certo? E escute bem, o que você vai ver agora nesta passagem, certo? Eu falei sobre esta passagem quando eu falei também sobre 1 João 1,9 em uma mensagem recente. Eu vou usar o mesmo capítulo 1 de 1 João para mostrar outra escritura que é mal interpretada e abusada, que traz escravidão para muitos. Por que vou falar isso? Porque estou preocupado com pessoas que não sabem que estão, na verdade, caminhando na luz de Deus, que na verdade não tem nada entre eles e Deus, para que eles tenham a confiança de que Deus está com eles, para que possam viver uma vida sabendo que não estão sozinhos. Amém? Se o banco não está com eles, Deus está. Até os bancos fecham, amigo, mas Deus nunca falha. Então, capítulo 1 de 1 João, verso 5 em diante, não vamos começar do verso 1, mas o verso 1 rapidamente nos fala que ele não está escrevendo para crentes ou cristãos. Alguns têm um problema com isso e dizem que todo o Novo Testamento, todas as cartas foram escritas para cristãos. E para isso eu digo um grande sim. Foram todas escritas para cristãos. Mas você vai perceber que em algumas cartas tem algumas porções destas cartas, mesmo a declaração central, sendo para crentes, às vezes o escritor para e fala com descrentes, como um pregador faz às vezes. Eu estou pregando para crentes o tempo todo, mas às vezes eu paro e falo com os descrentes que estão presentes, porque sempre tem alguns. Você entendeu isso? O mesmo para as cartas do Novo Testamento. Foram escritas para crentes, sim, mas tem porções delas onde o escritor para, como faz um pregador, e fala com os descrentes.
Em Romanos capítulo 10, quantos concordam que Romanos foi escrito para crentes? No capítulo 1 diz, para todos os santos que estão em Roma. Olha, eu e você somos santos. Você é um santo que está vivo. Vire para alguém e diga que você é santo. Faça isso agora. Você foi santificado. Você foi separado. Separado para Deus. Você é como aquela louça fina de jantar. Amém? Algo caro, mantido em um lugar especial. Porque é caro, tem muito valor. Você é um santo. Então, todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1, nas cartas que ele escreveu para as igrejas, seja para os Efésios, ele dizia, para todos os santos de Éfeso. Colossenses, para todos os santos em Colosso. Ok? Então, Roma, para os santos, para todos os santos. Mas, apesar do livro ter sido escrito para santos, em Romanos capítulo 10 temos o verso 9, que diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, o que vai acontecer, a última parte, diz que serás salvo. Para quem ele está falando? Como eu acabei de falar, até Paulo, quando falava com os santos, falando para os crentes, ele parava, certo, por alguns versos, e falava com os descrentes, para mostrar a eles a salvação. Ser salvo é tão simples, está perto da boca e do coração. Se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e com o coração creres que Deus o ressuscitou, tu serás salvo. Amém? É tão simples, certo? Mas este verso aqui não está falando para cristãos. Porque ele não falaria será salvo. Hã? Ok, você entendeu? Olha, estamos tendo uma escola dominical agora. Se você percebeu ou não, você está tendo uma grande escola dominical agora. E você entende coisas que até alguns seminaristas ainda não entenderam. Alguns ainda estão lutando com algumas coisas, mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Certo? Deus não ia revelar a Bíblia somente para aqueles que são intelectuais e têm um QI alto. Nunca. Deus é justo, ele é muito bom. Certo? Ele revela a sua palavra para aqueles que são humildes, que são ensináveis e que dependem do Espírito Santo. E toda a igreja diga, amém. 1 João de novo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se você perceber em 1 João verso 9 que diz, se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar, este verso, você vai ver que não tem o termo meus filhinhos. Sim, isso está no capítulo 2, no capítulo 3, certo? O resto de 1 João, mas isso não está no capítulo 1 de 1 João. E alguns declaram que porque João usou esse termo de meus filhinhos, ele estava escrevendo para crentes, concordo, mas ele não escreveu para crentes no primeiro capítulo. No primeiro capítulo de 1 João, até no começo ele não diz para todos os santos, mas ele diz, o que temos visto e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, vos anunciamos, para que também tenhais koinonia conosco, comunhão com os crentes. Entendeu? Ok? Então, o que aconteceu foi, João estava escrevendo para os judeus. Ele também era como Pedro e Tiago. Certo? Ele escreveu para os judeus, principalmente os crentes judeus. Mas, entre os crentes judeus, haviam judeus agnósticos. O que é agnóstico? Agnosticismo. Hoje poderíamos dizer que é a ciência cristã. O filme Matrix é baseado no agnosticismo. Ok? Agnósticos dizem que o mundo material não é real. Então, o mundo material, na verdade, é todo mal, não é o mundo verdadeiro, por isso não tem garota material. Só estou brincando, ok? Mas, olha, eles falam dizem que Jesus Cristo não veio em carne, como homem. Por quê? Porque tudo material é mal. Ensinam isso. Então ensinam que Jesus Cristo não encarnou. É por isso que em 1 João escreve, assim conhecemos todo espírito que vem de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E quem não confessa isso não é de Deus. Ele estava combatendo o quê? A heresia do agnosticismo. Agnósticos dizem que não há pecado. O pecado não é problema. Por isso, em 1 João, se confessarmos que temos pecado, certo? Ou seja, admitimos que temos pecado, então Deus nos perdoa. Se você fala que não tem pecado, então Deus é mentiroso. Tudo isso no capítulo 1 de 1 João. Estamos falando sobre, é 1 João 1,9 para crentes? Eu já respondi essa pergunta, agora quero responder sobre andar na luz, certo? Uma verdade poderosa que vai te libertar, ok?
Porque temos que ser libertos deste erro, porque temos que ter uma confiança sem sombra de dúvida que Deus está conosco durante esses tempos. Amém? Se Deus está contigo, você sabe que Ele vai te dar a vitória, Ele vai estar com você para te confortar, consolar e te dar a graça, o favor e também milagres, igreja. Aleluia! E a Bíblia diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Essa parte de 1 João define Deus como luz. A segunda parte vai definir Deus como amor. Deus é duas coisas, é luz e também amor. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha isso no peito: luz e perfeição. Ok? Deus é luz e Deus é amor. Amém? Certo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é o que os agnósticos falavam. Temos comunhão com Deus. Ok, mas andavam em trevas, mentiam. E você entende então que João está usando o nós editorial. Ele não está falando que ele é mentiroso. João usa o que chamamos de nós editorial para incluir nós, para soar melhor isso, ok? Você corrige a sua equipe, por exemplo, e você diz: olha, gente, se não temos o espírito de excelência, você não pode esperar a excelência de ninguém. Será que ele não tem um espírito de excelência? Mas ele usa o nós editorial. Se nós é uma forma legal de corrigir. Falamos assim para os nossos filhos: temos que ser bons com todo mundo. Senão ninguém será bom conosco. Você diz nós, quer dizer que o pai não é? Entendeu, igreja? Ok? Eu vejo que muitos estão recebendo. Há um olhar inteligente na sua cara. A cara de inteligente. Ok, glória a Deus. Vamos lá. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quantos querem essa última parte? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A expressão todo pecado, na verdade, vem de cada pecado. É a palavra grega pas, P-A-S, que na verdade quer dizer cada item de pecado. Isso não é lindo? Não é todos, tem outra palavra para todos no grego, mas é todo tipo de pecado. Cada pecado, o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Mas tem condição. Se andarmos na luz. E aqui acontece o erro que muitas pessoas cometem. Eu já ouvi muitas vezes, certo? Esse verso foi abusado. Alguns dizem assim: eu já ouvi e você talvez já ouviu. Olha, igreja, se andarmos na luz que Deus nos deu. Errado. Não é o que diz. Eles estão dizendo que se andarmos na luz que Deus tem nos dado, ou seja, andar de acordo com o conhecimento que temos, o que aprendemos, certo? Certo? Usamos isso constantemente. Certo? Às vezes nós estamos parafraseando esse verso dizendo, com erro, se andarmos na luz quer dizer, se andarmos na luz, que é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. É o que quer dizer. Você deve ter ouvido algo assim. Alguém já falou isso. Se andarmos de acordo com a luz que já recebemos. Se andarmos de acordo com a luz que recebemos. É um erro. Não está falando do seu andar, em termos de comportamento, mas está falando em termos de dimensão do reino que você pertence. Não é sobre como você anda. É sobre onde você anda. Diz aqui, se andarmos na luz. Viu aqui? Na luz. A palavra na, no grego, é na. Ela é no grego in, que é na. Certo? Mas alguns querem mudar isso para comportamento certo ou errado. Ou seja, se andarmos de acordo com o conhecimento da luz que recebemos, a ideia de luz é informação, conhecimento. E temos que andar de acordo com essa luz. Eu até compreendo essa expressão, mas este verso não está falando isso. Este verso não está falando isso de nenhuma maneira mesmo. Este verso não fala de como, mas sim onde você anda. Você entendeu? Você está andando na luz ou está andando em trevas? E você vai ver que todo crente está andando na luz. E todo descrente está andando em trevas. Escute bem. Será que alguém já parou para pensar
que se traduzirmos isso para comportamento, se andarmos na luz que já recebemos, como Deus está na luz. Uau! Como quer dizer, da mesma forma que Deus? Esta é uma grande responsabilidade para nós. Temos que andar de acordo com o andar de Deus. Não está falando disso, mas sim de onde Deus está. É onde estamos. Se você é um crente. Ok? E você deve saber também que alguns ensinam, como eu falei, que em vez de falar andamos na luz, dizem, você deve aprender a andar na luz que você recebeu. Andar de acordo com a luz, a mesma coisa. Se é verdade, você está dizendo que aqueles que andam falando de comportamento, se comportamento é o foco aqui, ou seja, estão dizendo desde que você não peque, certo? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Pare para pensar. Alguns já entenderam. Eles dizem que é comportamento, então se você não pecar, para eles é andar na luz. Se você não pecar, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Agora pense um pouco. Quando você vem para a igreja, você não joga o cérebro fora. Certo? Amém? Pare um pouquinho e pense, algo está errado aqui. O que está errado? O que é? Como interpretamos. Ok? Olha para mim agora. Ok? Você está caminhando. Caminhando. Temos até uma música. Ande, ande, ande. Ande, ande, ande na luz. Ande, 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 ande na luz. Ande, ande, ande na luz de Deus. Ande na luz do sol, ande na luz da lua, ande. Você conhece? Certo? Eu cantei isso para os jovens alguns dias atrás e ninguém entendeu. Mas vamos lá. Então escute isso. Preste atenção agora nisso. Você está caminhando e eles dizem o seguinte: você anda na luz se você não peca. Quando você peca, você anda em trevas. Aí você confessa e volta para a luz. Certo? E você peca, você volta para as trevas. Amém? Isso dá muito trabalho. A câmera não pegou nada disso. Mais uma vez. Você está andando na luz, certo? Você peca e anda nas trevas. Outra dimensão, certo? E você confessa e volta a andar na luz. Amém? Então, este caminho aqui é o caminho da luz. E eu pensava assim. Você anda reto na luz, você peca e anda em trevas, certo? Você confessa e volta para a luz. E isso em um só dia. Bum, 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 bum. Sai e volta para a comunhão. E olha isso. O fato é que a minha Bíblia mostra outra coisa, mas mesmo assim, vamos dizer que é assim. Você não peca e você está na luz. Certo? Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Você não pode estar nessa área. Porque no momento que você peca, o sangue te purifica. Quando você anda na luz. E até isso não faz sentido. Igreja, a resposta é simples. Ele não está falando de comportamento. Comportamento é importante, sim. Comportamento é importante para glorificar Jesus. Olha, como crentes, o comportamento deve ser tal que quando olham para nós, nos veem como incomuns. Vejam o nosso casamento incomum. Veem como nós administramos as finanças incomum. Olham para nós e estamos sem estresse, isso é incomum. Eles veem que somos mais jovens do que somos. Incomum. Estamos alegres quando tudo ao nosso redor está em ruínas. Incomum. Amém? Olham para você e sabem que você é incomum. É ser santo. É a palavra santo. Amém? Queremos ser santos para a glória de Deus, mas isso não tem nada a ver com o que falamos agora de santidade. Isso não tem nada a ver com santidade. Certo? Produz santidade. Mas andar na luz tem tudo a ver com onde estamos hoje. Estamos todos na luz. Se você é salvo, se você é um crente, certo? 1 Tessalonicenses 5:5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite? Tem uma canção assim, somos filhos da noite, sabe? Você já ouviu? Eu pensei nisso. Uma canção. Não somos filhos da noite, somos filhos do dia. Somos filhos da luz. Vocês são todos filhos da luz, todos filhos da luz. Ei, Paulo, como você disse, todos os crentes, todos eles, não me diga que não tinha nenhum crente em Tessalônica que não era um crente completo, sabe, esse tipo de coisa, um crente de verdade. Tenho certeza que tinha crentes que não estavam andando na plenitude daquilo que sabiam entre os crentes em Tessalônica, certo?
Mas o que ele falou para eles? Vocês são todos filhos da luz. Todos vocês. Ou seja, ele tinha confiança que era pura e sem equívoco, de que se você é filho de Deus, você está na luz. Você anda na luz. Você me ouviu? Você está na luz. A luz que você tinha tanto medo dela, por causa dos seus pecados. Certo? Não era? Olha, o fato é esse. Quando saiu a câmera de alta definição, certo? Muitos ficaram com medo. Pregadores na TV. Porque ela não tem misericórdia. Toda mancha, toda ruga, tudo de errado é exposto na plenitude e a cores. Sabe, as pessoas têm medo de aparecer na luz para a TV e ainda na câmera de alta definição, especialmente. Amém? Mas, se você sabe que não há nada a esconder, você não precisa se defender. Você olha para a câmera e diz, olha para mim. O que eu quero falar é isso. Hoje, em vez de ficar com medo da luz, podemos andar na luz. Amém? E ficar ali não porque não somos pecadores, mas porque podemos demonstrar a plenitude da obra de Jesus que removeu os nossos pecados. Está me ouvindo? Está me ouvindo, igreja? Sabe, Jesus, quando foi confrontado no episódio da mulher adúltera, eles a levaram diante de Jesus, em um lugar bem perto do templo. Você até já foi àquele lugar e você nem sabe disso. É onde estavam umas colunas uma certa vez, perto do mercado. Ok, em frente ao mercado. Mas as colunas era onde os rabinos ensinavam. E Jesus estava ali ensinando, e trouxeram aquela mulher e falaram, pegamos essa mulher em adultério. Será que devemos apedrejá-la? Moisés dizia que sim. E você já me ouviu pregar sobre isso, Jesus disse. Se Jesus falasse, não há apedrejes, eles iam falar que ele quebrou a lei de Moisés. Se ele diz apedreja, o que seria então da graça e do amor? Então acharam que agora iam pegá-lo. E a Bíblia diz que Jesus se abaixou e escreveu no chão. Foi mais ou menos assim, como esta figura. Aqui ele se abaixou e escreveu no chão. Aqui você está vendo que ele estava escrevendo numa pedra. Você sabe por quê? Ele não escreveu em terra. Se você for ao lugar onde Jesus ensinava, bem ali perto do templo, no seu território, é tudo de pedra. Não é só terra. Ou seja, quando ele se abaixou e escreveu com seu dedo em pedras, bem assim. Você se lembra de algo? A primeira vez que um dedo escreveu em pedras foi Deus escrevendo os 10 mandamentos. Era Jesus falando aos fariseus, vocês estão me falando sobre a lei? Mas eu sou aquele que escreveu a lei. Quando escreveu, ele demonstrou isso, que foi ele que deu a lei. Você entendeu? Ele se levantou e disse, olha o que eu pensei quando escrevi a lei. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele quebrou a lei de Moisés? Não. Ele a apoiou e disse, apedreje, só quem não tem pecado. E a Bíblia diz, redarguidos da consciência, verso 9, saíram um a começar pelos mais velhos. E eu que pensava que quanto mais velho você fica, menos culpa se sente. Eu acho que eu estou errado. Quanto mais velho, mais você sente a culpa. A começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ok? Escute isso. Próximo. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha, tinha uma pessoa ali sem pecado, que podia apedrejá-la, mas não o fez. Pense nisso. Tinha um ali que podia apedrejá-la, mas não o fez. Ele podia, mas não queria. Os fariseus queriam, mas não podiam. E Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores? Ele queria ouvir dela. Ninguém ficou, Senhor. Olha o que ele disse, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A nossa mensagem é essa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque ele levou a sua condenação. E isso te dá poder para ir e... E o quê? Então de onde tiram essa ideia de quando não há nenhuma condenação as pessoas vão pecar mais? Mas é quando as pessoas não entendem que não são condenadas, elas vão pecar mais. Quando as pessoas entendem que não há mais condenação, isso dá poder para irem e não pecarem mais.
Então, o próximo verso é incrível. Ninguém ficou por ali mais perto de Jesus e a mulher. Obviamente, Jesus foi embora. Escute o que ele disse antes, é muito forte. Falou-lhes por Jesus outra vez. Ele deve ter ido lá fora. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que é isso? O lugar onde não há condenação, em mim, é um lugar da luz. E todo mundo que anda neste lugar não precisa ter mais medo da luz, porque quando vai à luz, não tem pecado. Por quê? O seu sangue removeu tudo isso. A luz não mostra mais o teu pecado, mas a luz mostra o poder que remove o pecado, o sangue de Jesus Cristo. Glorifica a Ele, não você. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará. E esse não aqui é muito raro, porque aqui é a palavra grega omê, que é um negativo forte. Você não pode andar nas trevas. Aquele que me segue não pode, nunca vai andar em trevas. Ouviu isso? Você não pode, é impossível para um crente andar nas trevas. Às vezes pecar sim, mas andar nas trevas nunca. Eu estou falando de um crente verdadeiro, não quem diz que é. Tem muitos crentes falsos por aí, não é? Ir para a igreja não faz de você um crente, assim como ir para o McDonald's não faz de você um Big Mac. Você não vai para uma garagem e se torna um carro. É a mesma coisa. Eu falo de crente de verdade. Não pode andar nas trevas. É um duplo negativo, nunca vai. Certamente não, nunca. Andará em trevas, porque tem a luz da vida. Amém? Vamos voltar para 1 João 1,7, ok? Olha, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Certo? E essa palavra todo aqui é de cada pecado. E preste atenção nisso, porque se não esclarecermos a questão sobre andar na luz, se andarmos na luz, se não esclarecermos isso, então essas pessoas não vão ter fé para crerem que os seus pecados foram purificados. Você entendeu isso? Porque tudo depende desse si. Mas agora que esclarecemos isso, olha isso, temos comunhão uns com os outros e o sangue nos purifica sempre. Talvez eu quero declarar isso para você, porque não encontramos comunhão entre os crentes? Porque muitos estão como inveja, ciúmes, amargura, ira, falta de perdão no corpo de Cristo, porque não ensinamos que somos justos, santificados, que estamos na luz, porque é ali onde está a comunhão uns com os outros. Quando isso não é forte, a comunhão não acontece. Tudo na vida, as obras são baseadas na posição. Não é isso? Crer certo produz fazer o que é certo. Crer certo produz vida certa. Por isso eu falo tanto sobre a doutrina também. Por quê? Crer certo. Quero produzir crer certo. Teremos resultados certos. Você não pode ficar com dúvidas andando por aí, ficar vacilando nesses dias que vivemos, porque o mundo está vacilando. Certo? O mundo está sendo levado de um lado para o outro e você não. Você tem que ser firme. Olha, nós não somos perfeitos, certo? Nós ainda continuamos vacilando aqui e lá, mas saiba onde você está. Você está na rocha. Você pode vacilar, a rocha nunca. Você se abala, a rocha nunca. E você está na rocha. Aleluia! Glória ao nome de Jesus, eu fiquei alegre com isso. Amém? Olha, quero te falar agora como eu fui levado à graça de Deus. Eu estudei um pouco sobre a graça nos anos 70, ainda quando eu estava na escola. Mas aquilo não caiu no meu coração. Eu não compreendia. Uma coisa que eu lutei contra nos anos 80 foram os meus pensamentos. Porque antes que algo se torne uma ação, você sabe, começa aqui, no coração e na mente. Eu queria tanto estar bem com Deus, que eu ficava sempre pensando em mim mesmo. Olhando para mim mesmo, olhei para os meus pensamentos, eu tentava impedir que os meus pensamentos fossem malignos, antes de acontecerem. Eu vigiava os meus pensamentos e os meus sentimentos e tentava pegá-los, ok? E por isso eu ficava deprimido. Por exemplo, se eu estivesse falando contigo, ok? E se eu percebesse que eu estava exagerando, eu parava na sua frente e confessava. Pastor Prince, você era muito estranho. Não se você crê em 1 João 1,9 totalmente. Se você crê que 1 João 1,9 é para o crente, você tem que confessar sempre. Porque não dá para dizer
De outra maneira, porque diz claramente, se confessarmos, Deus é justo para nos perdoar. E não antes disso. E nos purificar depois disso. De toda injustiça, você se torna injusto de novo. É o que quer dizer. E eu cria totalmente assim, por isso eu não tenho argumentos com pessoas que creem dessa forma. Pastor Prince, eu creio que 1 João 1,9 é para crente. Bom, creia totalmente. Não seja um hipócrita. 1 João 1,9 é para o crente, mas quando você tem um pensamento ruim, você não confessa. Você se preocupa e não confessa. Você tem medo e não confessa. Tudo aquilo que não vem da fé é pecado, irmão. Então você tem que confessar tudo. Se você crê que 1 João 1,9 é para o crente, então tem que crer como eu cria. Aquilo quase me levou para um hospital de loucos. Quase que eu fiquei louco. Porque quando eu estava jogando bola e ficava virado com alguém, eu parava e confessava. Amém? Se eu olhasse para uma garota, eu era um adolescente. Eu olhava para a garota. Quando eu olhava para uma garota mais tempo do que deveria, eu tinha que confessar, porque eu não sabia. Será que eu cruzei a linha da lascívia? Eu fiz isso? Eu fiquei pensando só no pecado. Você está olhando para alguém que realmente queria ser santo, que cria que 1 João 1,9 é para o crente, e eu olhava para os outros crentes jogando e gritavam algumas palavras que até mesmo um crente não deveria falar, e eles nem confessavam. Amém? Alguns olhavam para as meninas muito mais e não confessavam. E eu então pensava, tudo bem, se eles não querem estar bem com Deus, eu quero estar. Eu queria estar tão bem com Deus, aquilo quase me levou para o hospício. Certo? Eu era alguém que cria que 1 João 1,9 é para o crente, e cria de tal maneira que eu praticava. Todo santo dia. Olha, igreja, o que me tirou disso? Certo dia, ainda adolescente, eu me lembro. E Deus fez de uma maneira tão linda, eu não estudava o grego e nem estudava o hebraico. Eu não sabia nada do grego e do hebraico. Mas eu me lembro que eu adquiri um material que menciona 1 João 1,7 falando que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E neste material dizia que a palavra purifica está no presente, certo? É um indicativo presente ativo. O que é o tempo presente? Quer dizer o quê? Agora mesmo, está limpando. No grego é mais forte ainda. Está purificando, purificando, purificando sempre. Uau! Então eu pensei, se eu estou falando com alguém e eu pensei algo ruim, Deus nem, espera que eu confesse aquilo. Ele purifica pelo sangue. Ou seja, pecou, ele purificou. Me perdoa por falar assim, mas eu vi dessa maneira. É como, no momento que um pensamento vem, o sangue purifica. O sangue me purifica o tempo todo. Se pegar uma pedra da grama depois de um dia de chuva ou então do orvalho, bem cedo de manhã, ela vai estar úmida, ela vai estar suja, molhada, certo? Talvez cercada de lama, algo assim. E você a coloca debaixo de uma água, quem sabe ali perto tem uma torneira. Você coloca debaixo da torneira e abre a torneira, ela fica limpa. Você coloca a pedra de volta e na manhã seguinte, e mais uma vez está molhada e está suja, você pega e coloca debaixo da torneira e limpa de novo. Você coloca de volta e você vai embora, volta, no dia seguinte, a mesma coisa. Se você pegar essa pedra e deixá-la o tempo todo debaixo da torneira, foi o que Deus fez com todos nós. Deus te colocou numa torneira cheia de sangue que sai da veia do Emanuel. And sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. Aleluia! Você está nesse sangue. Amém! E no momento que eu entendi isso, eu fiquei assim, uau! Sabe? Não tenho que me preocupar mais com o meu pecado, o sangue cuida disso. Aquilo mudou a minha vida. Ali começou a minha jornada na graça. Amém? Salvou a minha mente. Eu não tive que ir para o hospício, mas vim para a igreja New Creation. Glória a Deus. Aleluia. Eu pensei que eu era o único com essa revelação. Porque eu achei que ninguém se incomodava com seus pecados. E ainda bem que encontrei este verso que o sangue continua sempre nos purificando de todo o pecado. E eu me lembro que depois me tornei um pastor. Eu li a história de uma famosa compositora. O nome dela era Frances Lee Abigail.
E Frances Abigail escreveu mais de 80 hinos. Uma irmã muito famosa, compositora, que viveu nos anos 1800. E eu vou ler para você algo dos escritos de Frances Abigail, que ela escreveu para a irmã dela e para uma amiga. Isso está nas Experiências Profundas de Cristãos Famosos, por Lois Gilchrist. O pai dela também era um compositor. Ele também escrevia hinos. E muito famoso também. Ela nasceu em 1836 e ela foi uma criança muito linda. Ela gostava de brincar e subir nas árvores. Ela era tão animada e tão esperta que o pai dela chamava de espoleta. Ela era muito inteligente e ela podia ler livros inteiros com 3 anos de idade. Com 4 anos de idade já escrevia bem e já lia a Bíblia corretamente. Com 4 anos. O seu pai também era um compositor muito conhecido e com 9 anos de idade, ela escrevia carta para amigas com perfeita rima. Com 9 anos. Por causa do tamanho dessa história, eu só vou te falar. Ela cresceu, uma garota linda, e ela estudou na Alemanha e na Inglaterra, e ela dominou esses idiomas, o latim, francês, alemão, hebraico e grego. Quando adolescente, ela memorizou os evangelhos, cada capítulo, cada frase. Ela memorizou todo o livro do Apocalipse. Ela memorizou todos os salmos. Ela memorizou todo o livro de Isaías. Ela era um prodígio. Depois escreveu hinos, mas havia um segredo que muitos não sabiam. Mesmo tendo recebido a Cristo, quando era bem nova, ela ficava deprimida. Certo? Desde quando era apenas uma garota que gostava de subir em árvores, que o pai a chamava de espoleta, ela ficou deprimida por causa dos seus pecados. Eu estava lendo essa história e pensei, meu Deus, parece com a minha história. E pensei, como ela conseguiu sair disso? Você quer saber nas palavras dela? Ok? Ela escreveu para sua irmã esta carta. Sim, foi em um domingo, 2 de dezembro de 1873. Eu pude ver claramente a bênção da verdadeira consagração. Eu senti como um raio de eletricidade. E o que você vê, você não pode deixar de ver. Primeiro eu vi que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Depois ficou claro para mim que aquele então que me purifica também tem poder para me manter pura. Então eu me rendi completamente a ele e confiei que ele cuidaria de mim. Será que não estamos limitando 1 João 1,7? Referindo a isso somente quando tratamos dos pecados do passado? Em vez de aceitar a grande simplicidade da purificação de todos os pecados? Todos é todos. E quando confiamos nele para nos purificar das manchas dos pecados do passado, devemos confiar nele também para nos purificar de toda impureza presente. Sim, todas. Senão, vamos menosprezar esta preciosa promessa e quando recusamos a aceitar essa plenitude, perdemos a plenitude da sua aplicação e poder. Assim limitamos o poder de Deus de nos guardar, olhando mais para a nossa fragilidade do que para a sua onipotência. Onde devemos traçar a linha quando falamos da sua capacidade? Foi essa uma palavra, purifica, que abriu a porta de uma esperança gloriosa e alegria para mim. E ela sabia ler a Bíblia no grego. Eu não tinha visto a força do tempo presente antes. Um presente contínuo. Sempre o tempo presente, não um presente que depois se torna um passado. Continua purificando, e eu não tenho palavras para dizer como o meu coração se alegra com isso. Não somente ir à fonte para ser purificado, mas permanecer na fonte, para que continue sempre nos purificando. Em outra carta ela disse, um dos momentos mais intensos da minha vida foi quando eu vi a força dessa palavra purificar. A sensação inesperada e poderosa que isso trouxe então para mim, de simplesmente crer na sua plenitude. Isso foi indescritível. Isso me parece muito com coisas do céu. Antes dela morrer, algumas pessoas ouviram ela sussurrar na cama. Quando ela estava morrendo, ela falou assim, eu sinto perfeita paz. Só estou esperando Jesus me receber. Palavras lindas. Depois deste ano, que ela teve a revelação da palavra purificar, ela escreveu, desses 80 anos, escreveu 2 dos mais cantados, depois da revelação.
Um deles é: Like a river glorious is God's perfect peace, over all victorious in its bright increase. Perfect yet it floweth deeper every day. Perfect yet it groweth each and every day. Stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed, trusting in His promise, finding peace and rest. É uma canção Rio Glorioso, um hino muito cantado. O outro, muitos de vocês talvez conhecem. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Já ouviu? E tudo isso foi escrito depois dessa revelação. Escreveu cerca de 80 hinos. E suas últimas palavras? Lindas. Eu sinto perfeita paz, ela disse. Estou só esperando Jesus me receber. Uau! Quando eu vi isso, eu disse: Deus! Eu não sou o original! Ah, agora você sabe, certo? A graça de verdade foi pregada durante esses 2000 anos. Sempre existiu alguém, uma pessoa que Deus levanta para dar a ela a restauração dessas verdades. E agora estamos vendo mais a plenitude disso por causa dos últimos dias. Amém? E eu descobri sobre esse tempo do grego antes de saber sobre a existência de Francis Abigail. Eu li sobre isso quando me tornei pastor. Mas quando eu era adolescente, Deus me libertou como libertou esta irmã, que pensava no pecado, obcecada, certo, com seus erros, e viu então aquela palavra. E para mim, eu tive também essa experiência. Olha, igreja, o que foi feito dela depois? Ela se tornou alguém descuidada, sem querer saber de Jesus ou a sua glória, vivendo em pecado? Não, crendo nessa verdade. Quem a conheceu depois deste evento, disse que Francis Abigail vivia no céu. Sua vida, a sua face, brilhava com a glória de Deus. E eu digo mesmo a meu respeito. Me transformou em um pastor. Amém? Quando adolescente, descobri essa verdade e nunca me fez pensar: agora eu posso olhar para as garotas mais e mais. Sabe, eu posso exagerar, agora eu posso mentir o quanto quiser. Não, essas coisas me enojavam. Amém? Eu não disse as garotas me enojavam, ok? Não foi isso. Algumas irmãs me olharam assim. Não fiquei com nojo de garotas. Elas são criaturas maravilhosas de Deus, ok? Mas estou falando do pecado, lascívia, exageros. Quanto mais conheço a graça, menos sou atraído pelo pecado e mais eu sou atraído por Jesus. Eu não entendo essa ideia que as pessoas têm de que quando entendemos a graça, vamos ficar loucos e vamos pecar. Algumas pessoas dizem: o meu amigo cometeu adultério porque diz que está sob a graça. É interessante porque eu sempre escuto de pessoas que falam de outras pessoas. Eu já tenho, na verdade, muitos anos como pastor agora. Não se engane pela aparência. Certo, eu já tenho muitos anos de ministério. E te digo isso, eu nunca tive nenhum casal que estava adulterando falar na minha cara. Nunca. Certo? Aconselhar casais em adultério? Sim. Graças a Deus não foram muitos. Mas aconselhar, sim. Mas nunca, nenhum deles, nenhum casal veio falar na minha cara: estamos sob a graça. Nunca. Nunca. Só escuto isso de outras pessoas. Nunca. Olha, se querem usar essa desculpa, você fala do anticristo, eles vão falar que é o anticristo. Se querem viver em adultério. Você entendeu? Se você ensinar sobre a fé, vão culpar a fé. Certo? Só querem uma desculpa. Não devemos comprometer a verdade do Evangelho. O que aconteceria se um casal me falasse: estamos sob a graça? Eu não vou comprometer a mensagem da graça por causa deles. Eu julgo a mensagem da graça e digo: é de Deus. Eu julgo o comportamento deles e falo que é do diabo. Amém? É simples assim. Isso não reflete na mensagem. Se a mensagem está errada, todos os membros da New Creation Church são ladrões, adúlteros, mentirosos e falsos.
E isso é um insulto porque você não é. Amém? Então, se alguém encontra alguém que vem à igreja New Creation e está fumando, certo? Eu não fico surpreso. Eu sei que tem. Você é contra fumar, pastor? Eu preguei sobre como se livrar disso. Confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ah, pastor, você está dizendo que não tem ninguém que está vivendo em adultério? Talvez sim, como em qualquer igreja. Não importa o nome. De fato, tem até medo de te falar que sem a graça, se você não prega a graça, eu acho que lá tem muitos. Porque uma igreja da graça, onde tem graça, olha, é muito fácil pecar contra duas tábuas de pedra. Duas tábuas frias de pedra. É difícil quando você ouve de um Salvador que te ama. É difícil pecar contra ele. Eu acho difícil. É difícil. Se alguém me ensina a lei, é mais fácil pecar. Porque é muito impessoal. Mas se alguém fala de Jesus para mim, não. Ei, eu fui perdoado, agora eu vou pecar. Nunca. Doente. Bem, pastor, eu creio que temos que pregar mais sobre arrependimento. Eu creio no arrependimento. Todo domingo alguém se arrepende. Mas não batem no peito quando se arrependem, entendeu? Não ficam, ai, Jesus, ai, Jesus. Alguns batem no peito, choram, gritam e não mudam. Aprenderam com as novelas. Qualquer tipo de novela. Mas o fato é este, que a palavra grega para arrependimento é a palavra metanoia, que quer dizer mudar a mente. E hoje, quando você ouve isso, a sua mente muda, tudo muda do jeito que você pensava, você não pensa mais, isso é arrependimento. Até se você expressa abertamente, de forma dramática ou não, você se arrependeu. Toda vez que as portas da igreja New Creation abrem, as pessoas se arrependem. Por quê? Porque estão ouvindo. E uma coisa é que sob a lei, você tem que se arrepender antes de Deus te abençoar. Sob a graça, Deus te abençoa e a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Qual veio primeiro? Aquela rede de peixes que afundava o barco? No barco de Pedro? Ou Pedro gritando, Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador? Qual veio primeiro? A bênção ou o arrependimento? A bênção. Jesus lhe deu a bênção e a bondade de Deus fez com que Pedro caísse de joelhos e dissesse, eu sou um pecador. Qual veio primeiro? Quando Jesus foi preso? Na casa de Caifás. E Pedro estava lá fora, negando, usando até palavrões, que não conhecia Jesus. Certo? Depois que negou a terceira vez, a Bíblia diz que Jesus se virou e olhou para ele. Algo naquele olhar dizia, olha, eu te avisei, mas ainda te amo. Eu te perdoo, Pedro, e tocou no coração de Pedro. E Pedro chorou. Ele chorou. Só um olhar, leia a história, só um olhar. Ele se virou e olhou para Pedro. O que veio primeiro? Pedro arrependido, chorando muito, e o Senhor se virou. Ou o Senhor se virou, olhou para ele e o perdoou, então ele chorou. O que aconteceu primeiro? Chorou primeiro ou o Senhor olhou para ele primeiro? O Senhor olhou para ele. E nós sabemos, na nossa vida, no nosso caminhar, quantas vezes ele nos amou, mesmo quando nós não estávamos bem com ele. Estocou nosso coração. E por isso voltamos. Só o amor pode tocar um coração. Por isso, só o amor pode curá-lo. Amém? Você foi abençoado? Vivemos tempos difíceis. E o mundo lá fora está gemendo, chorando e morrendo. Clamando pelo amor que eu e você desfrutamos. Clamando por alguma forma de estabilidade, vindo lá do Japão até chegar na Europa, até em Londres, na Inglaterra. Muitos estão clamando, jovens estão clamando por algo real, algo que vai dar para eles estabilidade. Você e eu temos isso. Eu e você temos a herança dos santos na luz. Somos todos filhos da luz. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica constantemente.
constantemente de todo o pecado. Porque Deus está do seu lado. 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 Não tem que correr para um homem rico para pedir ajuda. Não tem que correr para este bancário ou aquele outro. Não tem que correr a este conselheiro ou aquela pessoa. Por seus filhos, corra para aquele que te ama com amor eterno, em cujos braços você encontra perfeita aceitação. Ele deu a sua vida por você e ressuscitou para cuidar de você. Por que não usar o seu amor? Por que não usar as suas promessas? Por que não usar a sua graça? Ele quer ser de uso para você. Isso o agrada quando você recebe dele. Porque ele está disponível. Você é sustentado por seu amor. Sustentado por sua força. E ele te ama. Ele te ama. Blessed be the Lord. Obrigado, Senhor. Todos que estão assistindo agora, onde você estiver, eu quero que você sussurre isso. Deus está do meu lado. Diga uma vez, 2 vezes. Deus está do meu lado. E diga, Deus é por mim. Diga por mim. Diga, Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga isso. Satanás? O mercado volátil? Seus oponentes? Quem fala mal de você? Se Deus é por você, quem pode ter sucesso contra você? Eu disse, quem pode? Só se ela for maior do que Deus. Mas essa maior pessoa está do seu lado. E é por você. Deus é por você. Talvez as circunstâncias agora estejam contra você. Algumas pessoas contra você. Você até disse, a minha sorte está contra mim. Mas pare de olhar para isso. E olhe para aquele que pode mudar tudo com um assopro. Com um mover da sua mão. Com a palavra da sua boca. Com o mover de um dedo. O Todo-Poderoso. Deus é luz. E Deus é amor. E Ele está do seu lado. E Ele é por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é por ti, Deus é por ti. Deus está do seu lado. Deus é por ti, sim é por ti. Ele não é contra ti. Se Deus é por você, quem será contra você? Agora ore ao Senhor. Apresente a Ele as suas necessidades. Faça isso. Descanse nos braços do Onipotente. Entregue tudo a Ele, que é tão forte. E diga a Ele que você confia nele. Diga isso. Diga a Ele que você confia nele. Diga a Ele que você não vai deixar as circunstâncias te desanimarem. Você não vai ficar deprimido com isso. E não vai ficar frustrado também. Com todas estas cisternas rotas que não retêm água, você confia na fonte da água viva que nunca falha. Você confia naquele que é inabalável. Você confia naquele que está sempre provendo para você com vida, graça e paz. Uma provisão eterna do Deus Jeová. Obrigado, Pai. Obrigado pela unção. Oh, bless your holy name. Oh, my Father, Abba, my Father. You are holy, holy.
holy. You are holy and almighty. You are holy, holy. Jesus disse assim: Tu és santo, ó Deus. So you must turn your face away, away from me, for you are holy, holy. E na cruz, Deus virou seu rosto quando Jesus tomou seus pecados e os meus pecados sobre ele na cruz. Jesus virou seu rosto porque Jesus disse: Deus, tu és santo. E eu entendo, eu sei porque o Senhor está fazendo isso. For you are holy, you are holy, oh, holy, holy, you are holy. E o céu se escureceu, as trevas cobriram a terra. E Deus cobriu todo o pecado. Quando o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, se tornou pecado com os nossos pecados. E Deus virou seu rosto para nós. E Ele disse: Come home, my child. Come home to my arms. Come home, my child, as the Lamb cries, holy. God is welcoming us home, for He's holy, He's holy. E Jesus disse: Está consumado. E Deus rasgou o véu do templo. Um Deus santo, recebendo o pecador, porque o sangue foi derramado, e aquele sangue, para sempre, nos purifica. Aleluia! 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 Para que para todo sempre, eu e você fiquemos na presença do Deus Santo. Santo, Santo, Santo. Não tenha medo da sua santidade. Entre com ousadia na sua presença, porque a luz que brilha em você não vai expor os seus pecados e imperfeições, não pode. Essa luz só vai expor o que o sangue fez, e o sangue está sempre purificando. Aleluia! Dê glória a Deus! Adore este nome! Aleluia! Obrigado, Jesus! Agora olha para mim. Você sabe por quê Deus virou o rosto para o seu filho? Porque ele é santo. E ele tomou o nosso lugar, para tomarmos o lugar dele. E Deus olhou para nós. E agora está para sempre conosco. Ele não te trata baseado no pecado. Ele trata de você porque você é um filho. Por Jesus Cristo, amém? E eu quero que você que está assistindo, onde você estiver, se está assistindo pela televisão, e você sabe que precisa de Jesus, você precisa deste sangue, desta fonte. Como pecador, você quer se colocar debaixo dessa fonte purificadora do sangue de Jesus. Quero orar por você agora. Faça essa oração de coração. Onde você estiver assistindo, diga isso agora. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço por teu amor por mim. Tu me amas antes de eu te conhecer e enviaste o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos meus pecados, para que tu, que és um Deus santo, possa receber o pecador, possa me receber na tua presença, com toda a justiça, com toda a santidade. Obrigado, Deus Pai, porque estou constantemente debaixo da fonte do sangue de Jesus. Obrigado, Pai, tu o ressuscitaste dos mortos. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre.
em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, glória a Deus, aleluia. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Dear friends, thank you for joining me today. If you are troubled or anxious about a situation, I want you to know that Jesus loves you and is more than willing to give you your breakthrough. He wants you free from stress, worries, and anxious thoughts and enjoying His peace and supply. My friend, to help you experience victory over stress and anxiety, my team has created for the very first time an audio devotional packed with 28 bite-sized inspirational truths. Every day for the next 28 days, you can start your day with a powerful faith-building truth that reminds you of the Lord's love and how He is constantly providing for your every need. You'll find fresh hope and faith rising in your heart and the Lord's peace and rest guarding your mind. My friend, you do not have to live in discouragement, anxiety, or fear anymore. Instead, you can listen your way effortlessly to a confident expectation of good and see the Lord turn your troubles around. So do request this month's resource. I know it'll be such a great comfort and blessing to you. Thank you for your love and support. I'm praying for the Lord's grace and peace to be multiplied in every area of your life. God bless you. Day 10. Freed by the blood from every curse. Every time you have a thought that hurts you, that makes you agonize, every time you're fearful, a fearful thought makes you afraid when you're lying down in the middle of the night and that thorn pricks your mind, and that's the time to remember Jesus bore your crown of thorns so that you don't have to. He freed you from it. This month, as a thank you for your gift of support to the ministry, you will receive the Win Your Battle package, which includes Joseph's first ever audio devotional and his book, No More Mind Games. And for a specific gift, you will also receive Win the Fight, How to Overcome the Enemy's Tactics 4-DVD album. Get powerful insights on how to live free from fear when you know that God has already won the victory for you. There is an enemy out there. Long before he can steal from you, before he can kill, before he can destroy, he accuses. He wants you to think that your problem is uniquely your own because you are a strange person. So what's the defense? The defense is in the gospel. We confess, I am the righteousness of God in Christ. Get the Win Your Battle package for your gift of support to the ministry today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Dear friends, I'm so encouraged to see more and more people tuning in to the gospel of grace during these challenging times. I believe that right now there is an urgency like never before to reach more with the gospel of Jesus Christ. In these times of confusion, I believe many people are searching as they grapple with what they see around them. This is why, more than ever before, we need to share the gospel with those who do not yet know the Lord so that they may also experience His grace. My friend, will you flow with God and be in sync with what He is doing this season? Would you consider joining us? Your response will make an eternal difference for people who are still living in sickness and defeat. Together, we can unveil Jesus to them and see their lives transformed by the Lord's amazing grace. If this message of grace has touched your life and you're not yet a partner, will you pray about being a partner with us today? Friend, as you prayerfully consider joining us, know that Wendy and I are praying for you to experience new levels of the Lord's grace and peace in every area of your life. God bless you. Thank you, Joseph Prince Ministries partners, for your prayers and generous support that help us broadcast the gospel into millions of homes around the world. Today, we thank God the gospel of Jesus Christ has transformed everyone under the sound of it.
And that's the reason for the TV ministry. Broadcast from the housetops to all the four corners of the earth. Amen. We invite you to partner with us to send the gospel of grace to the nations. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org/partner today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.